Boa noite. Queremos convidar você a consagrar a sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor. Queremos que você se lembre da esperança, daquilo que Jesus nos prometeu, de que um dia Ele voltaria e de que Ele estaria sempre conosco. E eu quero te convidar nesta noite para que você se lembre dessas coisas e adore o nome dEle junto conosco, cantando essas músicas. Vamos louvar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha
Durante essa pandemia, muitas famílias foram atingidas pelo desemprego, por enfermidade e por crises. E a igreja tem um papel fundamental de amor e cuidado, apontando sempre para Cristo. Desde o início de abril, nós como igreja, com a coordenação da liderança e do Ministério de Ação Social, temos nos empenhado em abraçar a nossa comunidade, os membros e todas as famílias que nós tivemos conhecimento que foram impactadas por esse tempo tão difícil. Cerca de 80 famílias foram amparadas, aproximadamente cerca de 200 cestas básicas distribuídas, além de itens complementares como frutas, verduras, legumes, leite, produtos de higiene, de limpeza, fraldas, lenços, roupas de frio, roupas infantis. A minha família mesmo sofreu com o coronavírus e nós fomos cuidados pela igreja. Tudo isso só foi possível por causa da generosidade dos nossos irmãos, que doaram, que contribuíram e fizeram toda a diferença. Nesse tempo também criamos a Rede de Apoio, um grupo de pessoas, diáconos, voluntários, líderes que se esforçaram para diminuir o distanciamento que nós vivemos, contatando a membresia, levantando as necessidades materiais e espirituais, matando um pouco da saudade e também levando ali simbolicamente uma guloseima e uma devocional de casa em casa. Esse gesto também se estendeu a diversos porteiros, vigias noturnos, garis, moradores de rua e tantas outras pessoas. Amor, solidariedade, compaixão, generosidade são as marcas de todas essas ações. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E a minha pergunta é, mas e você? Você quer fazer parte disso? Então nos procure nas redes sociais, nos telefones de contato ou nas nossas celebrações presenciais, porque generosidade é amor em movimento. Olá, igreja, graça e paz. Estou aqui para transmitir a toda a igreja alguns avisos. O primeiro deles é o encontro aos sábados às 16 horas com a turminha dos juniores, crianças de 9 a 12 anos. Então você papai, você mamãe, fique atento aí ao link colocado no grupo. A Natália e o Rodrigo, Iandra e Leonardo pedem para dar esse aviso a vocês. Então fiquem atentos, fiquem ligados. Também encontros com a turminha do Mega Teens, os pré-adolescentes de 13 a 14 anos. Tem aí as reuniões, né, via WhatsApp, domingo às 17 horas. Então, papai, mamãe, não se esqueçam de ficar atenta ao dia da semana, sábado às 16 horas, domingo às 17 horas. E você também que quer participar das reuniões do Celebrando a Recuperação, as reuniões acontecem todas as sextas-feiras às 21 horas. Em qualquer desses encontros, se você tem alguma dúvida, você pode contatar aqui com a igreja, vamos te passar todas as informações com mais detalhes, te colocar em contato com os líderes desses respectivos ministérios. Também quero agradecer, em nome de toda a igreja, toda a ajuda que os irmãos têm oferecido aqui no Ministério da Ação Social, onde podemos ajudar as famílias necessitadas com uma cesta básica. Já atendemos mais de 77 famílias e a nossa ideia, a nossa intenção é continuar ajudando. Isso só é possível se você, querido irmão, querida irmã, também fazer a sua parte, contribuindo, ajudando. Vamos agora para o nosso momento especial dos dízimos e das ofertas. Eu quero dizer para vocês que dízimo, para mim, representa 3 situações. Para mim, dízimo é sinal de obediência, é sinal de dependência e, acima de tudo, é sinal de gratidão. Gratidão não pelas coisas materiais, mas por tudo que Deus já fez pelas nossas vidas. Que Ele já fez de uma maneira que não merecíamos, pela sua graça e pela tua misericórdia. Então, se você pode, neste momento, enquanto o grupo de louvor ministra mais uma canção, aparecerá aí na tela do seu smartphone, da sua televisão, aí do vídeo, as nossas contas bancárias, Banco do Bradesco, Banco Itaú e Banco Santander. Se você pode, faça aí a sua transferência bancária, faça o seu depósito. Se você não tem um aplicativo bancário, você pode comparecer pessoalmente aqui na igreja. A igreja funciona de segunda a domingo,
para entregar o seu dízimo e sua oferta. Vamos ofertar? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo
Vamos lá agora, vamos orar. O nosso momento de você, irmã, você, irmão, conversar com Deus. Você entregar a Ele todos os seus pedidos, você agradecê-lo. Eu queria ler com vocês aqui o Salmo 62:5, que diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a esperança. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A nossa esperança não pode estar firmada na nossa conta bancária, nos nossos talentos profissionais, na nossa repercussão junto à sociedade, na nossa repercussão como chefe de família, a nossa imagem junto ao nosso local de trabalho, junto ao nosso meio social. Temos que fazer o melhor para Deus e firmar nele a nossa esperança. Que esta palavra caia no seu coração, que ela dê frutos ao seu coração, lembrando, conforme a palavra diz, que o nosso descanso tem que estar no Senhor. Não adianta apenas entregarmos a Ele as nossas dificuldades, se não entregarmos a Ele a nossa confiança. Eu queria que a igreja estivesse me ajudando em oração por algumas pessoas que se encontram enfermas, dentre elas o casal Sr. Júlio e a Dona Edith. Eles são pais da Silvana, casada com Daniel Mendes. Eles foram acometidos com a Covid-19. Vamos orar pela plena recuperação deste casal. Queria que a igreja estivesse me ajudando também em oração pelo pai do nosso irmão Geraldo, casado com a Abigail. Ele se encontra hospitalizado, com uma situação bastante delicada. Oremos também pelo Antônio. Ele é genro da nossa querida irmã Abigail, cunhado ali do Nilson, do Dinho. Vamos orar pelo Valmir Valadão, pelo seu pai, o senhor Paulo, a dona Edith, pelo Guilherme, filho da Jamile, pela Nancy, que se encontra em recuperação de uma cirurgia, e por todas as pessoas da nossa igreja que se encontram enferma, pelo seu familiar que se encontra enfermo. Vamos orar também pelas pessoas desempregadas. E vamos também agradecer a Deus pelas pessoas que aniversariaram essa semana, pessoas que completaram mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal, de matrimônio. São motivos também de gratidão e da nossa lembrança junto ao nosso bom Deus. Vamos orar? Grande Pai, amado Pai, muito obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos concedido vida. Até aqui o Senhor tem nos concedido a Tua mão protetora. Até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, neste momento, Senhor Jesus, eu entrego a vida deste irmão e dessa irmã que está orando comigo pela internet. Eu não sei, Pai, o que se passa nos seus corações, mas o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece. Eu peço que o Senhor vá ali, Pai, e atenda a cada um as suas necessidades. Eu peço, Pai, por cada pedido aqui mencionado. Eu peço por cada enfermo. E junto deles, Pai, eu peço também pelos seus familiares. Ao enfermo que o Senhor conceda a cura. E aos familiares, Pai, que o Senhor conceda sabedoria e força para prosseguir, não desistindo, não ficando paralisado diante dessa situação. Pai, eu peço também por todas as pessoas desempregadas. Por todas as pessoas, Pai, que neste momento clamam a Ti por uma oportunidade de trabalho. Pessoas que clamam a Ti por uma porta de emprego. Por isso, Senhor Jesus, seja com cada uma delas. Somente, Pai, somente o Senhor é capaz de abrir porta onde o homem não pode. Somente o Senhor é capaz de realizar planos difíceis ao nosso entendimento, difíceis à nossa força, difíceis às nossas superações. Por isso, Pai, seja com cada um. Atenda o desejo, atenda o pedido de cada um que neste momento clama. Atenda o desejo de cada mãe, de cada pai, que neste momento, agora, Senhor, precisa da sua intervenção. Eu também agradeço, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante fiel, por cada um que entregou aqui na tua casa o teu dízimo, a tua oferta, de uma maneira alegre,
de uma maneira liberal, não com choro e nem com tristeza. Eu agradeço também pela vida do nosso pastor Reinaldo, que o Senhor seja ali com ele, que o Senhor seja ali com a Nancy e com todos os seus familiares. Eu oro também pelos enfermos, que a gente aqui não mencionou o nome, mas o Senhor conhece, pelos idosos da nossa igreja. Eu oro também pela nossa juventude, pelas nossas crianças e pelos nossos líderes. Obrigada, Pai. Obrigada porque sabemos que se chegamos até aqui foi porque o Senhor assim quis, o Senhor assim permitiu. Fique conosco, hoje, agora e por todo sempre. É a oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com a pregação, tenham uma boa noite de domingo e uma excelente semana. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã, você que está aí nos assistindo mais essa semana. Nós estamos aqui em mais um encontro, mais uma celebração virtual, mas que é muito real. E hoje nós estamos nessa série de mensagens que é nova para a nossa igreja. Semana passada começamos uma série de mensagens falando sobre pessoas imperfeitas, como são usadas em tempos de crise por Deus. A ação de Deus sobre essas pessoas e através dessas pessoas em tempos difíceis e como essas pessoas, mesmo limitadas nas suas capacidades, mesmo com suas imperfeições, suas inseguranças, com seus medos, os questionamentos, como mesmo com essas todas as questões são usadas por Deus e como Deus usa para fazer grandes coisas. E eu fiquei meditando nisso na semana passada, nessa semana, um pouco daquilo que a gente tem aprendido, de como essa expressão de graça, da graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. Pessoas como você e eu, que temos tantas limitações, mesmo com tantas falhas, mesmo com a nossa capacidade que é pouca, é limitada, como Deus ainda nos presenteia com tanta graça e nos oportuniza e nos responsabiliza de vivermos tantas coisas grandes com Ele e por Ele e em Seu nome. E nós temos visto essa série de mensagens, algumas personagens da história da Bíblia e de todo o tempo e de como Deus faz do começo da humanidade até os nossos dias atuais, essas ações de graça, essa expressão de graça de pessoas comuns, de pessoas como você e eu, vivendo coisas tão grandes que só Deus pode fazer. E Ele faz através de nós. Nós, hoje, começamos pela manhã ouvindo um pouco sobre Noé, que é um homem com insegurança, com questionamento, com medo, um homem incapaz, um homem limitado, mas que Deus o responsabilizou de viver uma coisa muito grande. Nós ouvimos um pouco sobre a obediência de Noé nessa manhã. E o termo que Felipe apresentou, o conceito, um fundamento de obediência para nós e que foi muito importante e que é muito importante para nós, é que a obediência não é só aquilo que a gente faz e que gostaria de fazer, mas sim aquilo que a gente faz não querendo fazer. Isso é obedecer. Obedecer a algo é você ir além daquilo que você gostaria mesmo de fazer. Você vai além dos seus anseios, além dos seus gostos, além da sua vontade, por algo que é maior, por uma submissão maior. Isso é a obediência, esse é o fundamento apresentado pelo Felipe de obediência para nós e que nós vamos caminhar durante essa série toda ouvindo um pouco disso, sobre a obediência, que faz parte desse processo de viver grandes coisas ao lado de Deus. E fazer com que, através de nós, Deus faça. É sermos vulneráveis a esse ponto de obedecermos aquilo que nós não gostaríamos de fazer. E aí Noé, no seu tempo, que é um cenário muito complicado e delicado, e eu quero que você pense comigo nesse cenário, que é um cenário que até então, com a humanidade, é um cenário de corrupção e violência. Por isso, então, Deus pede para que ele construa uma arca, carregue com ele alguns animais e a sua família, para que Deus faça sobre a humanidade o seu juízo. E aí, então, Noé, ele sai de um cenário de corrupção e violência e vai para um outro cenário, um cenário de destruição e morte.
porque ele constrói a arca e quando ele entra na arca e a chuva começa, ele começa a ver também a humanidade sendo destruída pela água. E ali ele vai passar alguns dias até a única coisa que ele consegue ver fora da arca é o céu e a água. É o céu e o mar. Ele se vê nesse outro cenário, um cenário de angústia, um cenário de crise. Então a gente percebe que durante a vida toda de Noé, mas nesse trecho que ele é usado muito por Deus, e olha como isso é interessante, quando Deus nos usa, nós não temos a garantia de que o ambiente é o melhor ambiente para nós sermos usados. Muito pelo contrário, a gente observa essas personagens da Bíblia, algumas histórias, e a gente percebe que quando Deus usa pessoas para fazerem grandes coisas, é porque o cenário não é um dos melhores. E aqui acontece com Noé isso. Noé está num ambiente de violência e destruição, constrói uma arca e presencia um ambiente de morte, de destruição da humanidade, e aí ele vai caminhando alguns dias e se vê numa arca durante um período que alguns dizem e que é o mais aceitável para nós, de mais ou menos 1 ano dentro de uma arca, vivendo todo esse caos. Eu quero que você imagine comigo esse cenário, não tendo nenhum recurso, pouca higiene, uma cadeia alimentar toda na mesma arca, animais que comiam outras espécies de outros animais dentro daquela arca, convivendo. Imagina o barulho, a sujeira, o cheiro. Olha como é complicado esse lugar. Nós estamos num isolamento, de presença de pessoas por conta de um vírus, e nós estamos caminhando para 6 meses de quarentena. Mas eu me lembro, e alguns irmãos hoje já voltaram a alguma rotina, não nada igual ao que nós vivíamos antes, mas já voltaram a alguma rotina. Mas eu me lembro que nos 2, 3 primeiros meses dessa quarentena, muita gente estava enlouquecendo dentro de casa, porque estava convivendo com mais gente e um tempo maior de convivência, e também já coloca alguns animais domésticos, eu mesmo, lá em casa, convivendo com a minha família e mais uma cachorrinha, é muito tenso, a gente ouvia aquela barulheira toda e é muita gente, é um cachorro latindo. Agora imagina você, dentro de uma arca, com gente e com um tanto de animais que tinham lá, fazendo um barulho todo e fazendo todas as suas necessidades durante 1 ano. Não foram dias, foi 1 ano. Esse cenário é complicadíssimo. Então, Noé sai de uma crise e já entra em outra. Ele começa a experimentar de dias que são angustiantes. Mas olha que interessante, para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 8. Porque os dias vão se passando, a obediência de Noé é algo que fica muito marcado na sua história. Porque Deus fala, Ele obedece, Ele faz. Noé era considerado, Felipe disse isso hoje pela manhã, o único homem justo que poderia viver algo tão grande como esse. Porque Deus escolhe pessoas justas para viverem grandes coisas, para viverem coisas que Ele pode fazer através dessas pessoas. E aí ele constrói, ele caminha e os dias se passam. E olha que interessante, no verso 1 do capítulo 8 de Gênesis vai dizer o seguinte: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. A gente continua lendo no verso 2, no verso 3, que as águas vão baixando. A chuva cessa e as águas vão baixando e aos poucos, alguns dias vão se passando e aí a situação, o ambiente, o cenário vai mudando. Ele não continua o mesmo. E algo que muito me marca aqui na pessoa de Noé, como ele vive esse processo, é interessante, porque no verso 6 vai dizer o seguinte: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse aparecido, Noé soltou um corvo. Mas este ficou dando voltas.
Depois soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para a arca. Noé, ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do mês, então, do ano 600 da vida de Noé, secaram as águas da terra. Então Noé removeu o teto da arca, viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca. Olha que interessante. Noé, ele experimenta dentro da arca alguns períodos e alguns processos. E durante todos esses períodos, Noé, ele continua sendo obediente. Porque a obediência não é você só fazer algo que foi lhe pedido, mas sim sustentar esse pedido durante o tempo que foi pedido. A gente sustenta a obediência. E Noé fez isso. Porque Deus colocou Noé numa arca. Ele sabia que se Deus colocou, Deus também o tiraria dessa arca. Existe um processo e um propósito nisso. Mas os dias vão se passando, Noé começa a perceber que a chuva parou. Parou a chuva. As águas começaram a baixar. Ele viu terra seca. Mas ele só foi fazer algo quando Deus falou para ele fazer. Noé, ele acompanha todos esses processos, ele não fica parado, ele acompanha, ele solta um corvo, ele percebe que o corvo ele é contente com a carniça daquela arca, ele fica ali em volta, então ele solta uma pomba, porque a pomba tem esse senso de que a arca é um lugar temporário, por isso ela procura um novo lar, vai, não encontra nada, volta. Da segunda vez, depois de 7 dias, vai e traz no seu bico uma folha de uma oliveira. Oliveira, uma vegetação rasteira. Então Noé já sabe que a água não está tão alta, mas mesmo assim ele espera. Depois ele solta de novo e ela não volta. Ela encontrou o seu lar definitivo, não voltou mais a pomba. Noé não faz nada, ele espera até que Deus fala. Porque a chuva pode parar, a água continua alta. A água pode baixar, mas a terra está molhada. A terra pode estar seca, mas Deus não falou. Noé, ele só vai fazer algo, ele só vai sair dessa arca quando Deus fala. E é isso que nós precisamos aprender aqui nessa personagem de Noé e entender algo muito interessante sobre um homem que é imperfeito, que é inseguro, que tem seus medos, mas que vive grandes coisas, porque foi vulnerável na relação com Deus. E Deus, através dele, fez. O primeiro passo é dele reconhecer que ele não é. Não é sobre ele que vai fazer, ele que vai tomar alguma decisão. Não, porque o tempo todo, na sua obediência, ele espera Deus falar. Ele não toma nenhuma atitude. Nós ouvimos pela manhã de que mesmo quando as águas começam a levantar, ele não desespera, ele fica tranquilo, ele acalma. E Deus vai tratando no processo, no meio da crise, algumas coisas em nós, como tratou a paciência, a perseverança de Noé no tempo que ele foi passando. Os dias foram mudando, a chuva parou, a água baixou, mas ele não fez nada. Ele simplesmente esperou Deus falar. Então, nós precisamos ter essa esperança que Noé tem, mas acompanhada dessa obediência, e sustentar essa obediência de ouvir Deus falando algo, não ficamos parados, nós continuamos fazendo aquilo que Deus tinha pedido para que a gente fizesse, mas a gente só toma outra atitude quando Deus fala. Porque ele em momento algum foi pelo seu achismo, pela sua própria convicção. Ele viu terra seca, ele não achou que ele poderia descer. Não, ele viu terra seca, ele esperou. Ele soltou a pomba não voltou, ele sabia que estava seguro para descer, mas ele só desceu quando Deus falou.
Nós precisamos ter esse senso de obediência, esse senso de esperar Deus falar. Deus, Ele vai falar. Não é porque nós estamos na crise. Deus vai falar. O que nós precisamos é de vulnerabilidade na nossa relação com Ele. E a gente vive isso com obediência, meditando nele, tendo uma relação com Ele. A gente não consegue ouvir Deus se tudo o que está à nossa volta é mais alto. A gente não consegue. Mas quando nós temos essa sintonia com Ele, essa sensibilidade, que é o que Jesus no Novo Testamento, no Sermão do Monte, vai chamar de prudência. Ser prudente é ser alguém sensível ao Espírito. A gente caminha em obediência, a gente gera em nós perseverança, nós carregamos em nós uma esperança, mesmo no tempo de crise. É interessante perceber que Deus fez através de Noé, mas Noé fez algo que só dependia dele fazer, que era ser obediente. Que a gente caminhe nessa obediência para enfrentar os nossos dias que não são fáceis. Às vezes nós temos visto algumas coisas acontecer, alguns movimentos diferentes do que nós estamos acostumados e nós queremos agir imediatamente, mas nos esquecemos de que Deus nos deu uma ordem. A gente tem que sustentar até que Ele dê outra. Isso não significa ficar parado. Isso é ser sensível ao que Deus está falando. E nós precisamos buscar essa sensibilidade, viver essa obediência. Por isso, nós estamos caminhando. Como Noé e como os outros personagens, entendendo que não é sobre nós. Se Deus vai fazer algo grande através de nós, começamos a perceber que somos pequenos demais para isso. E aí sim Ele tem esse espaço. E nós vamos ouvindo a sua voz, nós vamos percebendo os seus próprios movimentos, não vamos nos desesperando, nós vamos trabalhando aquilo que a crise vai gerar em nós. E a crise que Noé viveu foi sair de uma destruição e passou por tudo isso e se viu angustiado, é recompensado. Quando ele desce da arca, ele faz logo um churrasco, né? Ele faz um sacrifício ali e Deus, logo depois, ele sente o cheiro daquele sacrifício que Noé fez. Deus se alegra com isso e faz uma nova aliança com Noé. Ali a história da humanidade foi direcionada, foi ressignificada por uma vulnerabilidade de um homem imperfeito, pela obediência de um homem imperfeito, pela ação de Deus sobre esse homem, através desse homem, mas desse movimento de vulnerabilidade dele, desse movimento de obediência, de saber esperar, de carregar esperança. É isso. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós pessoas obedientes, pessoas sensíveis, com sintonia com Ele, para vivermos grandes coisas em tempos ainda que difíceis. Eu quero orar com você para a gente finalizar essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, a sua fidelidade, pela ação da graça em nossa vida, por fazer de nós, Pai, mesmo que pequenos, imperfeitos, incapazes, inseguros, fazermos de nós filhos amados e que são direcionados a vivermos grandes coisas pelo Teu nome. Nós ouvimos numa série anterior que o Senhor nos guia pela vereda da justiça por amor do Seu nome. Nós queremos viver esse caminho, nós queremos traçar esse processo do Seu lado em obediência, em sensibilidade, que o nosso coração esteja sensível aos Teus movimentos na humanidade, na história, e que a gente faça parte disso. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Que o Senhor nos leve a esse entendimento transformado da nossa vida. Assim como Noé, que a gente saiba esperar a Tua voz. E para que quando a Tua voz falar, que a gente saiba identificar. Para que os ruídos, que os barulhos não nos atrapalhem de ouvir. Nós te pedimos isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã,
Eu quero ainda aqui dizer para você que nós temos na nossa plataforma aqui do YouTube as nossas outras mensagens. Se você não esteve conosco na manhã ou se não assistiu a mensagem da manhã, que é extremamente importante para você entender aquilo que nós estamos trabalhando nessa série, tá tudo aqui no YouTube. Nós temos conteúdo para juventude, para adolescente, para crianças de diversas faixas etárias. É só você conferir. Nós nos encontramos aqui presencialmente todo domingo às 10h30 e virtualmente, mas que é muito real, às 18h30. Eu te espero então para nós celebrarmos juntos. Um beijo. Tchau. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Aleluia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também te amo.
abençoado. Amém, Senhor. Que Deus derrame sobre a sua vida a paz, a alegria dele. Amém. E que você tenha muitas vitórias. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.